Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz assim: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Pai querido, Pai amado, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Te louvamos, ó Pai, e te adoramos, porque a tua presença já é notória no nosso meio. O Senhor já falou aos nossos corações aqui nesta noite, e eu te peço que nesse instante o Senhor possa usar a minha vida como um canal de bênção, Pai. Tira toda a distração, nos dê a tua graça, a unção do teu Espírito Santo, para que a tua palavra venha a ser ministrada em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. O culto tem que ser agradável a Deus. O culto tem que ser agradável ao Senhor. Viemos aqui na casa do Senhor para a glória de Deus. Louvamos para a glória de Deus, oramos para a glória de Deus, dizimamos e ofertamos para a glória de Deus, pregamos para a glória de Deus, evangelizamos para a glória de Deus, trabalhamos, servirmos para a glória de Deus, pois tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Nós viemos aqui para agradar o coração de Deus. O nosso culto não é para agradar você, mas é para agradar a Deus. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Louvamos para agradarmos a Deus. Pregamos para agradar a Deus. E muitas vezes, irmãos, a palavra que gostaríamos de pregar era aquela palavra de bênção. Deus vai dar a vitória, a chave está chegando, o carro está chegando, a porta está aberta. Mas nós temos que pregar o que Deus manda. Uma vez, num chá de mulheres, uma cantora famosa ia louvar. Não vou falar o nome, todo mundo conhece. Ela é bem conhecida. Já antes de eu me converter, ela já era adoradora do Senhor. E uma pastora que eu conheço chegou para esta irmã adoradora e disse assim: Irmã, a senhora pode louvar aquele hino? Ela virou para ela e disse assim: Irmã, eu não sou cantora de churrascaria para você escolher o hino. Deus já me deu repertório, eu já orei e Deus já me deu repertório. E ela, indignada, brava, comentou comigo. E na época, eu até que concordei com ela. Falei, irmã, não precisava falar assim, né, pastora? Não precisava. Mas hoje eu entendo, irmãos. Porque quem deu o hino para ela estar louvando naquele dia foi Deus. Ela não foi para cantar o que a irmã queria ouvir. Ela foi para louvar o que Deus queria receber. Então o nosso culto não é para o homem, nosso culto é para a glória de Deus. O nosso culto tem que ser agradável a Deus. Eu posso dizer aqui, que culto maravilhoso. Que baixista é esse, irmãos? Que bênção! Que culto maravilhoso! Aí Deus vai dizer assim, eu não gostei. Aliás, eu estou do lado de fora. Se alguém abrir a porta, eu entro. Porque o culto que me agrada pode não agradar a Deus. O culto que agrada a Deus é um culto quebrantado. É um culto onde tem arrependimento. É um culto onde tem entrega. Porque o culto que agrada a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Esse culto é o que agrada a Deus. Irmãos, tem vários casos na Bíblia de pessoas que não conseguiram cultuar a Deus. O caso de Caim e Abel. Deus recebeu o culto de Abel, mas não recebeu o culto de Caim.
Porque Caim estava com um coração com inveja do seu irmão. E Deus fala para Caim: Caim, se conserta, porque se você se consertar, eu vou receber o seu culto, eu vou receber o seu louvor, eu vou receber a sua adoração. Porque não adianta, irmãos, nós entrarmos pela porta da igreja e querer dar um culto a Deus aonde eu estou com o coração com inveja do meu irmão, com o meu coração amargurado com o meu irmão. Não, primeiro nós precisamos nos consertar. Aliás, Jesus vai dizer que nem a nossa oferta nós devemos entregar no altar, se nós estivermos com algum problema com o nosso irmão. Porque você vai entregar a oferta, a igreja vai receber, glória a Deus e aleluia. Mas Deus não vai receber. Primeiro você deixa a tua oferta no altar, vai, se conserta com o teu irmão, com a tua irmã, depois você vem e Deus vai receber a tua oferta. Porque o culto que agrada o pastor Marcelo pode não estar agradando a Deus. E nós estamos aqui não para agradar o pastor Marcelo. Eu estou aqui não para agradar você, nós estamos aqui para agradar a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, Ele vem. Quando nós agradamos a Deus, a glória vem, a presença vem e o nome do Senhor é glorificado. Nadab e Abiú foi prestar um culto a Deus com fogo estranho. Trouxeram o fogo lá de fora para queimar no altar do Senhor, e era proibido. O culto não poderia vir com fogo estranho, tinha que ser com fogo do altar. Não adianta a gente trazer as coisas lá de fora e vir aqui para entregar para Deus, porque Deus não recebe. Deus não recebe o culto do fogo estranho. O fogo que agrada a Deus é o fogo do quebrantamento, é o fogo da adoração verdadeira, sincera, na presença do Senhor. O culto que não agrada a Deus, Coré, Datã e Abirão, foram tirar satisfações com Moisés. Deus estava usando Moisés, tinha tirado o povo de Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho, operou as 10 pragas, coisas maravilhosas. Deus transforma a água amarga em água doce. Tudo que o povo precisava, Deus estava cuidando do povo, Deus estava cuidando deles. Aí vem Coré, Datã e Abirão e fala para Moisés: ei Moisés, você acha que Deus usa só você? Você acha que só você que Deus vai usar? Deus vai usar a gente também. E começaram a trazer divisão no meio da igreja, divisão no meio da congregação. Sabe o que Moisés fez? Não discutiu, não bateu boca, não ficou chateado. Moisés foi falar com Deus. A Bíblia diz que ele se prostra e vai falar com Deus. E Deus fala assim, faz o seguinte, fala para todo mundo amanhã, os 250 aí que está junto com Coré, Datã e Abirão. 250, já tinha uma quantidade. Pede para todos eles trazerem um incensário. E Arão e os levitas também vão trazer. E vocês vão queimar na minha presença. Aquele que me agradar, o culto que me agradar, eu vou receber. Mas aquele que não agradar vai descer, vai morrer. No outro dia, no horário marcado, estavam lá para adorar a Deus. E Deus recebe o culto de Arão. Deus recebe o culto dos levitas, mas não recebe o culto de Coré, de Datã e de Abirão. Sabe o que acontece? Abre uma fenda e Deus manda fogo do céu e queima eles. E a Bíblia vai dizer que aí o povo começa a murmurar. Olha como a divisão, ela vai se alastrando. A Bíblia diz que aí começa o povo murmurar contra Moisés. Olha aí, Moisés, você matou o povo. Irmãos, eles estavam vendo que era Deus que estava julgando a causa. Não foi Moisés que mandou Deus mandar fogo do céu. Foi Deus que tomou aquela causa, porque nesta causa você não vai ter que pelejar.
porque é Deus que vai pelejar por vós. É o Senhor que vai entrar nesta causa que para você é impossível, que para você não tem jeito, que para você parece que não tem saída. É Deus que vai entrar. A sua parte é se entregar na presença do Senhor. A sua parte é orar e falar: Deus, está nas tuas mãos esta causa, e o Senhor pelejará por vós. Naquele momento que o povo está ali, brigando com Moisés, a Bíblia vai dizer que 14.700 pessoas morreram por uma praga. Na hora que Moisés vê que o povo estava morrendo por uma praga, a Bíblia vai dizer que Moisés vai dizer para Arão: Arão, corre, pega o incensário e vai no meio da congregação, para que o Senhor possa ter misericórdia e possa perdoar o seu povo. E aí então Arão pega o incensário é a oração, irmãos, e Arão está ali, colocando o incensário, falando com Deus: Deus, tenha misericórdia, Deus poupa o povo. Se ele não entrasse na brecha, Deus ia destruir muito mais gente. Mas porque ele se colocou a importância da intercessão da igreja. Às vezes nós estamos aqui de quarta-feira, não somos muitos, irmãos. Muito poucas vezes passou de 10 pessoas, mas toda quarta-feira tem um povo aqui orando: Deus, misericórdia, Deus poupa o teu povo, Deus cura o teu povo. E porque tem poucos na brecha orando, Deus tem... Não estou falando que você está errado de não vir, porque você está trabalhando, irmãos. Deus sabe que você está trabalhando, mas por causa de poucos que estão orando, Deus está dando livramento. Por poucos que estão orando, Deus está abençoando. Porque poucos estão orando, Deus está fazendo a obra, porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. E Deus entra na causa, e Deus acabou com aquela divisão, porque Deus não é Deus de divisão. E Deus não recebe aquele culto. O culto de Ofni e Finéias foi um culto que não agradou a Deus. Eles estavam com a vida torta, desprezando o Senhor, não honravam o Senhor, fazendo um culto de qualquer maneira. No meio da guerra, eles pegam a arca da aliança, vai levar no meio da guerra, e eles morrem. Não tem livramento de Deus. Por quê? Porque tem culto que não agrada a Deus. Podemos correr o risco estarmos aqui reunidos nesse culto nesta noite, e Deus está do lado de fora. Podemos correr o risco de estarmos reunidos aqui, culto após culto, e não agradarmos a Deus. E Deus não receber o culto. E Deus pode estar dizendo o que está aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Malaquias 1, versículo 10, que vai dizer assim: quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo no meu altar? Sabe o que Deus está dizendo? É melhor fechar a porta da igreja, porque assim vocês não vão ter despesa com luz, não vão ter despesa com água. Porque que adianta vocês abrirem a porta, acender o fogo e eu não receber o culto de vocês? É melhor fechar a porta da igreja, porque assim vocês não vão ter despesa alguma. Olha o nível que estava o culto da igreja de Israel. Estavam trabalhando, mas Deus não estava recebendo. A Bíblia vai dizer que Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta. Porém, quando termina o livro de Malaquias, vem um silêncio de 400 anos de Deus sobre a face da terra. 400 anos sem Deus falar com o povo de Israel. Imagina, vamos colocar aí, vamos arredondar, 4 gerações, nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu, sem ouvir uma palavra, um direcionamento de Deus, porque o povo estava distante da presença de Deus. Deus só volta a falar com o seu povo quando se levanta João Batista pregando no deserto. Quando João Batista começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Aí Deus só vai falar por intermédio de Jesus. 400 anos de silêncio, mas aí Deus começa a falar por intermédio de Jesus. Malaquias significa mensageiro. E o mensageiro não prega o que ele quer, ou o que o povo quer ouvir. Ele prega o que Deus manda. A palavra era pesada. No versículo 1 ele vai começar dizendo: o peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. O peso da palavra, a palavra era dura, a palavra era pesada, porque o povo estava em desobediência ao Senhor. O povo não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus. E o livro do profeta Malaquias é um livro diferente de todos os outros, porque é um livro de perguntas e respostas. É um livro de diálogo, Deus conversando com o povo, usando o profeta Malaquias. Deus fazia pergunta, o povo fazia pergunta, e assim Deus ia conversando com o povo por intermédio de Malaquias. Então, tendo dito isto, eu quero falar sobre 8 perguntas. 8 perguntas que o povo faz para Deus. 8 perguntas que o povo faz para Deus. E Deus vai falar, e eu farei diferença entre o que serve e o que não serve. Entre o que serve e o que não serve. A primeira pergunta está aí no versículo 1, no capítulo 1, versículo 2. Em que nos tens amado? Eles perguntando para o Senhor, no que tens nos amado? Ou seja, eles estão duvidando do amor de Deus. Eles não estão acreditando que Deus ama a vida deles. Ele sempre demonstrou, Deus sempre demonstrou o seu amor pela humanidade. Deus sempre mostrou o seu amor para com as nossas vidas. Nós vemos isso desde Gênesis, irmãos. Quando Adão pecou, Deus ali já profetizou dizendo que através de um pisaria na cabeça da serpente e traria novamente aliança com o seu povo. Porque ali, quando Adão pecou, entrou o pecado na humanidade, mas por causa de um, que foi Jesus. Ele veio para abrir o caminho. Ele veio para rasgar o véu, para que nós pudéssemos adentrar na presença do Pai, em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que o amor de Deus é inegável. Todos nós sabemos que Deus nos ama. Você sabia que Deus te ama? Quando eu era novo convertido, os irmãos que estavam ministrando o louvor, toda hora falavam assim, fala para o teu irmão, eu amo você, Jesus também te ama. Era o tempo todo, Jesus te ama, e aquilo ia afirmando no nosso coração o amor de Deus por nós. E a gente de fato sentia o amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus, ele é incondicional, irmãos. Você pode fazer o que você quiser, isso não vai aumentar o amor de Deus por você. Você pode errar o que errar, isso não vai diminuir o amor de Deus por você. Porque o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional, irmãos. A Bíblia vai dizer, o clássico João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João capítulo 4, versículo 16, vai dizer que Deus é amor. Deus é amor, irmãos, ele não tem amor, ele é amor. Agora entenda aqui uma coisa, Deus, ele é perfeito, Deus é soberano, Deus pode todas as coisas, sim ou não? Deus pode todas as coisas, e Deus, ele escolheu ser amor. Deus escolheu em nos amar. Deus escolheu te amar. Ele poderia escolher ser um Deus de ira, um Deus colérico. Não, mas ele escolheu ser um Deus de amor, porque Deus é amor e o amor dele é incondicional, irmãos. Ele nos escolheu e ele nos ama. Creia, irmãos, que ele te ama. Essa luta que você está passando é o sinal do amor de Deus pela tua vida, porque essa luta está te melhorando, aprimorando,
para você chegar à estatura do varão perfeito, para que você possa agradar cada dia mais a presença do Senhor. A segunda pergunta está aí no versículo 7, versículo 6, finalzinho. Em que nós temos desprezado o teu nome? O povo pergunta, em que nós temos desprezado o teu nome? Deus declara, irmãos, no versículo 6, o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Deus, no Antigo Testamento, nós não vemos tanto Deus se revelar ao povo de Israel como pai. Nós não vemos, poucas vezes vai aparecer Deus se revelando como pai. Mas no Novo Testamento, nós temos vários versículos revelando Deus como o nosso pai. Quando os discípulos chegam para Jesus dizendo, Senhor, nos ensina a orar. Qual foi a oração? Pai nosso. Jesus já começa ensinando a oração, Pai nosso. Mostrando para mim e para você que Ele é o nosso Pai. A Bíblia vai dizer que Ele é o nosso Abba, o nosso paizinho. A palavra Abba significa papai, na intimidade, paizinho. Pastor Edson, ele tem o hábito, eu já ouvi ele dizendo aqui, paizão. É um pai de intimidade, irmãos, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de intimidade. Deus quer que nós nos relacionamos com Ele. Quando você chega na casa do teu pai, ou se o teu pai já está na glória, você chegava na casa do pai, você pedia licença para abrir a geladeira, você pedia licença para sentar no sofá, você pedia licença para pegar o controle remoto. Não, você está na casa do pai. Na casa do pai você tem liberdade. Na casa do teu pai você tem intimidade. E é assim que nós somos na presença de Deus. Nós podemos nos prostrar na presença do Senhor e dizer, Paizinho, estamos aqui por tua causa, para te louvar, para te exaltar, para glorificar o teu nome. A Bíblia vai dizer que nós lemos aqui, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, Deus dizendo, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Deus é o nosso Pai, irmãos. Tenha liberdade para estar na presença do Senhor. Tenha liberdade, irmãos, porque o povo de Israel não estava honrando Deus como Pai. Ainda que Ele não se revelava como Pai, Ele sempre foi um paizinho amoroso que cuidou do povo de Israel. Ele sempre deixou isso claro, que o amor dele para com Israel era como de um pai para com um filho. Porque Deus, Ele ama. E honrar, eles não estavam honrando Deus como pai. Honrar, irmãos, é você respeitar, é você priorizar, é você obedecer. Eu honro meu pai, mas eu não obedeço nada que ele fala. Isso não é honrar, irmãos. Eu honro meu pai, mas eu nunca vou na casa dele para visitar. Não, irmãos, honrar é você ter a alegria de estar na presença do pai. É você ter a alegria de estar obedecendo ao Pai. Nós precisamos honrar ao Senhor. Quando nós queremos honrar alguém, a gente dá o melhor lugar, o melhor prato, o melhor copo, o melhor lugar na mesa. Tudo é o melhor, porque nós queremos honrar. E Deus precisa ser honrado por nós. Se nós estamos aqui, irmãos, nós temos que honrar a Deus como Pai. Nós temos que respeitá-lo como Senhor. Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Nós aceitamos muitas vezes Ele como Salvador, mas não como Senhor. Porque se Ele é Senhor, quem manda é Ele. Se Ele é Senhor, Ele tem que mandar e nós obedecermos. E quantas vezes, irmãos, Deus fala com a gente e a gente não obedece. Mas nós temos que respeitar o Senhor. Antigamente,
A maioria aqui deve lembrar dessa época, que tinha os playback, tinha os irmãos que tocavam mais ou menos. Aí ia lá louvar, errava tudo. Playback ia, ele não ia. Às vezes ele ia, o playback ficava. Às vezes tinha os irmãos, né, pastor Augusto, que falavam assim, vamos lá, irmão, me acompanha. Tenha dó de mim, né? Não é o tom dó, né? Tenha dó de mim. Aí o irmão que estava no teclado tinha que correr atrás do irmão, porque não tinha como o irmão acompanhar o teclado. O teclado disse que tinha que correr atrás do irmão, para ele. Aí falava no final assim, errou tudo, foi aquele fracasso. É para Deus? Não era? Vocês lembram dessa época? Errava tudo, era um caos. É para Deus? Tipo assim, não canto para o homem, eu canto para Deus. E Deus merece isso, irmãos. Deus merece o nosso melhor. Nosso melhor tempo. O culto começa às 6 horas. Quando for 10 para 6, eu quero estar na igreja. Quero chegar no horário, quero pegar o culto no comecinho. Porque se eu chegar correndo, já chego desesperado. Aí eu já entro no culto, já meio atropelando. Não, quero chegar... Antigamente a gente passava aqui um cronômetro, 5 minutos, já preparando para o culto. As pessoas já sentavam, já ia parando as conversas. Quem tinha que ir no banheiro já foi, quem tinha que beber água já tinha ido. Para a hora que começasse o culto, já estava todo mundo preparado aqui, desligando do lado de fora e se ligando em Deus. Não sei por que não passa mais o cronômetro, mas era muito bom essa época. Aí, irmãos, nós queremos dar um culto para Deus, falando assim, é para Deus mesmo, está tudo bem. A Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes, tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Talvez a tua força não é o perfeito, mas é o teu melhor. E isso que vai agradar a Deus, é o melhor. Por isso que nós precisamos nos preparar, irmãos, para entregar o nosso culto para Deus, porque Deus, Ele não merece nada menos do que o nosso melhor. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe como eu e você temos louvado, como eu e você temos orado, como eu e você temos dedicado o nosso tempo, a nossa vida na presença do Senhor. A terceira pergunta, versículo 7. Em que havemos profanado? Em que havemos profanado? Profanar é desrespeito. Está ligado à pergunta anterior. Nós vemos os sinais da decadência do culto de Israel para Deus. E aqui o negócio vai apertando mais, irmãos. Os sacerdotes, eles estavam prestando um culto para Deus, mas sem vida com Deus. Olha que coisa séria. Eles estavam prestando culto para Deus, mas sem a presença de Deus. É pregar sem orar, sem jejuar, sem estudar. E vai chegar aqui, vai ler o versículo fora do contexto. Irmãos, não vos abraceis, porque vocês estão se abraçando, é melhor casar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não vos abraseis. Mas porque vocês não se contêm, então case. Mas o irmão não se preparou, leu de todo jeito, de qualquer jeito lá, e vai então abraçar. Não abraça teu irmão, não abraça tua irmã. Aí bagunça todo o texto porque está fora do contexto, porque ele leu uma palavra errada, irmãos. Tem que se preparar. Hoje foi um dia atípico, porque todos os dias abre a igreja cedo. Os irmãos se preparam para louvar, ensaiam direitinho. Os irmãos vêm mais cedo para ligar o som. E hoje não sei o que aconteceu, mas chegamos aqui, a igreja estava fechada. E os irmãos do louvor, tudo do lado de fora, esperando abrir a igreja. Aí entraram, o irmão do som chegou atrasado. Aí ligou o som em cima da hora. Não se prepararam do jeito que tinha que se preparar, porque aí o ensaio sai meio atropelado. Mas Deus está vendo tudo isso. E Deus está vendo que cada um se dedicou para dar o seu melhor para Deus. E isso agrada o coração de Deus. É isso que Deus recebe. E eles estavam fazendo cultos sem ter vida com Deus. Eles não tinham uma vida com a presença do Senhor. Podemos trabalhar para Deus, mas sem ter vida com Deus. Você sabia que
Tem gente que conhece a Bíblia inteira, já leu a Bíblia inteira várias vezes, mas não conhece o autor? Você conhece o autor? Você tem intimidade com o autor? Você pode chamar o autor de papai, de paizinho? Porque a Bíblia diz para nós, provai e vede que o Senhor é bom. Jó vai dizer, eu te conhecia de contigo andar. Não, eu te conhecia de ouvir, passei tanta luta, passei tanta prova, mas agora eu te conheço de contigo andar. Porque no meio dessas provas o Senhor se revelou como meu redentor. O Senhor se revelou como meu companheiro, como meu amigo. Eles estavam, irmãos, o sacerdote, meu Deus do céu. Olha como a coisa é séria, irmãos. Olha como que o negócio estava um caos. Eles estavam oferecendo sacrifício a Deus de animais cegos, animais mancos, animais defeituosos. E a Bíblia vai dizer lá em Levíticos que o sacrifício tinha que ser puro, perfeito e novo. Por quê, irmãos? Esse cabrito aqui já está velho, já está com a carne dura, não vai dar para comer mesmo. Leva lá para Deus. Ixi, olha esse aí, ó, cegueta. Leva lá para Deus. Ixi, esse aí, ó, não consegue nem andar, tadinho, está com a pata zoada. Leva lá para Deus. E o sacerdote, que tinha que conferir a oferta, para ver se era perfeita, se não tinha nenhum defeito, para oferecer o melhor para Deus, eles prometiam, Deus, ó, olha que ovelhinha, hein? Essa é top, hein, Deus? Ó, zóio azul e tudo, hein? Essa, o Senhor vai se agradar, hein? Vou prepará-la para o Senhor, tá? Daqui um ano, ela é tua. Aí nós chegava o ano, pegava a ovelhinha mancosa lá, a tropeça, vamos lá, você vai ser para o Senhor. E dava o resto. Prometia a bênção, mas dava a prova. Prometia que fazia o melhor, mas dava o resto. E, consequência, o povo estava copiando os líderes. Se o sacerdote pode dar o resto para Deus, então a gente também pode. O culto estava de mal a pior. Era uma decadência total, porque para Deus é a prioridade, não é o resto. Para Deus é o melhor e não a sobra. Não adianta. Sabe o que chama a atenção de Jesus? Esse texto ele é muito lindo, porque Jesus está na sinagoga, ele para do lado do gasofilácio, a caixinha onde se coloca a oferta, e os irmãos estão trazendo. E a Bíblia vai dizer que tinha gente que trazia em grande quantidade. E trazia e colocava lá. E Jesus está lá, só vendo. Mas chega uma senhorinha. Olha, ia falar velhinha. Não, é senhorinha, desculpa, irmão. Chega lá uma senhorinha com 2 moedinhas. Não era nem moedão, era moedinha. Não sei se é 10 centavos para nós, 25 centavos, mas não era nem a de R$1. 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha. Talvez para comprar o pãozinho para aquele dia. E aquela senhorinha pega aquelas 2 moedinhas que ela tinha e coloca no gasofilácio. Tim, 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 tim. Aí todo mundo, ixi, tadinha da irmã. Mas aquela senhorinha que chama a atenção de Jesus. Porque o que chama a atenção de Jesus não é a quantidade, é a qualidade. Isso chamou a atenção de Jesus, é a qualidade. Então, às vezes, você vai vir do serviço cansado, correndo, mas Deus está vendo que é o teu melhor. Deus está vendo que é que você está se esforçando para entregar o teu melhor para o Senhor. Porque Deus vê a qualidade. Porque nós não podemos ofertar para Deus algo imprestável. Temos que ofertar o melhor. Porque se a gente for prestar um culto para Deus com coisas imprestáveis, com sobras, sabe o que ele vai falar? É melhor fechar as portas.
apaga a luz, porque é melhor vocês nem perder tempo aqui, nem gastar energia. Vocês ficam lá onde vocês precisam estar, mas não venha para a casa do Senhor para dar sobras, para dar restos para Deus. É isso que ele está falando, vocês estão zombando de mim. Vocês dizem que a mesa do Senhor é impura e a comida é desprezível. Vocês e ainda dizem assim, que canseira, hein, Deus? Eu estou vindo porque, o Senhor sabe, hein? Eu não queria nem estar aqui, mas o Senhor sabe, hein? Que canseira. Não, isso estava desprezando o Senhor. A Bíblia está dizendo, é como se a gente fosse levar o animal manquinho, ceguinho. Aí Deus vai dizer, pega aí esse animal cegueta aí, vai levar lá para o governador, vê se ele vai aceitar. Não vai, irmão. Ele não vai aceitar. Então por que Deus vai aceitar? Vou terminar no 3. No 3, 2,14. Vai dizer assim, e dizeis, por quê? A liderança que era para ser uma bênção, que era para ser exemplo, estava ensinando o povo a fazer de maneira errada. E por causa disso, de vez de ser bênção, estava trazendo maldição para o povo. 2,8 vai dizer, mas vós vos desviastes do caminho a muitos e fizeste tropeçar na lei. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, 9:2. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e fizeste acepção da lei. Eles tinham que ensinar, irmãos, e porque eles não estavam ensinando, sabe o que Deus diz? Eu vou esfregar esterco dos animais na cara de vocês. Está no texto, irmãos, olha que coisa pesada. Deus fala, vocês estão trazendo esses animais aí todo bagunçado? Acho que eu vou receber. O governador não recebe, você acha que eu vou receber? Eu vou pegar o esterco deles e vou esfregar na cara de vocês. Para todo mundo ver como vocês têm que ser humilhados, porque estão ensinando o povo a viver de qualquer jeito. Aí vai dizer o texto ainda, no versículo 13, do capítulo 2, versículo 13, e ainda fazer isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choros, com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, e nem aceitará para prazer da vossa mão. A gente sempre fala de arrependimento, sobre o choro, se arrepender na presença do Senhor. Mas eles choravam de teatro. Não era um choro verdadeiro para Deus, era um choro teatral. Mas Deus conhece o coração. É como se fosse aquela expressão, lágrimas de crocodilo. Não era o arrependimento. Sabe por que tem essa expressão? Eu fui pesquisar. Por causa da expressão de lágrimas do crocodilo. Eu falei, não sei, né? Por que tem essa expressão, né? Falou que quando tinha uma crença, que quando dizia que o crocodilo ele pegava a presa, o animalzinho, ele chorava tipo assim, eu estou com dó de comer você. Mas eu estou com fome, né? Então eu vou ter que comer. Aí surgiu essa expressão, lágrima de crocodilo. Por isso, irmãos, o nosso culto tem que agradar a Deus. O nosso louvor tem que agradar a Deus. A nossa oração tem que agradar a Deus. Eu não sei, irmãos, eu vou orar. Se Deus direcionar, semana que vem a gente continua. Amém? Porque o tempo já deu e nós temos que fazer tudo com ordem e decência. Amém? As palmas louvam ao Senhor em nome de Jesus.